e garra, a gente se une nessa missão. Tecnologia e amor pelo chão. Ouvintes e internautas da Rádio Difusora Macapá, é um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Hoje estarei junto com a Dona Imóia apresentando o programa de hoje. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. O tema a ser abordado hoje é a Universidade e Serviço Público em Campo, a experiência prática de docentes da Unifap na Diagro. Acompanhe as nossas ações da Diagro pelos nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. E no programa de hoje vamos apresentar ao público uma experiência que une conhecimento, prática e fortalecimento institucional, a licença capacitação de docentes da Unifap vivenciada dentro da Diagro. Durante esse período, professoras da universidade acompanharam de perto a rotina da defesa sanitária e inspeção agropecuária, participando de ações em campo, fiscalização, programas sanitários e atividades de inspeção em agroindústrias. Essa vivência trouxe ganhos importantes para a Diagro, para a contribuição técnica e um olhar externo qualificado, além de gerar impactos diretos na formação de futuros profissionais. Dá um oi pro Odonei, que eu esqueci de dar um espaço para ele. Oi, ouvintes da Rádio Difusora, ouvintes do programa Diagro em Ação. O programa de hoje reforça a importância da integração entre as universidades e os órgãos do Estado para fortalecer o setor agropecuário e a segurança dos alimentos no Amapá. E para falar sobre essa experiência, hoje recebemos a doutora Elizabeth Barbosa, professora efetiva do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências Agrárias e Biologia, médica veterinária com mestrado e doutorado em Ciência Animal. Também está conosco a doutora Kaline Brito, engenheira agrícola com mestrado e doutorado em engenharia agrícola na área de irrigação e drenagem e professora efetiva do mesmo curso no campus de Mazagão da Unifap. Fique com a gente e acompanhe mais uma edição do Diagro em Ação. Boa tarde, professoras, doutoras, né? Boa tarde, doutoras. Gente, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos nossos colegas aqui presentes, com muito carinho, né? Quero aqui agradecer o espaço, né, em nome da nossa coordenação de curso, da professora Rosimeire, da nossa vice-coordenadora Melissa Sobrinho, agradecer a acolhida com que vocês tiveram conosco na Diagro, agradecer a cada colega que participou, que disponibilizou e transferiu conhecimento para a gente durante esses 3 meses que nós estivemos presentes lá na instituição. Então, aqui quero agradecer essa oportunidade da gente poder estar divulgando também o nosso trabalho na instituição. Boa tarde, quem fala é a professora Kaline. Também gostaria de agradecer o espaço, né, o programa Diagro em Ação e a Rádio Difusora. Agradecer mais uma vez todo o acolhimento de todas as pessoas na Diagro, na Dipoa. Foi imprescindível para que a gente obtivesse sucesso na nossa licença para capacitação. A Diagro, recebeu nos últimos meses as doutoras na nossa instituição e a gente vai contar um pouco como essa aproximação aconteceu, embora pelo menos eu e a doutora Beth já nos conhecemos há muitos anos, a doutora Kaline teve essa oportunidade agora, e essa aproximação recente, ela ocorreu por uma situação bem específica, né? Contem um pouco pra gente, para quem está ouvindo, o que seria essa licença capacitação e por que vocês escolheram a Diagro para vivenciar essa experiência. Então, Odonei, esqueci de dar um alô para os nossos discentes do campus Mazagão. Então, nossos discentes, nossos docentes, nosso alô, né? Para quem estiver nos escutando, os nossos amigos, né? Familiares. Então, a gente deixa aqui um abraço, um forte abraço. Só uma observação antes de você começar. A gente está ao vivo no Facebook da Rádio Difusora. Então, quem quiser mandar perguntas ao vivo, fiquem à vontade. A gente está pronto para responder aqui, tá? Está ótimo. Então, assim, falando um pouquinho da licença capacitação, de acordo com a Lei 8.112/99,
nós, funcionários federais, nós teríamos o direito a essa licença, né? Anteriormente era uma licença prêmio, tal qual ocorre no Estado, né? Mas a gente tem como agregar nesse momento um tempo para se capacitar, né? Então, a gente tem esse título, licença capacitação, que ela transcorre dependendo, né? E dependendo digamos assim, da forma com a qual a gente vai escolher, né? E nós temos uma portaria da Unifap, a portaria 164 de 2020, que trata da licença capacitação dos servidores da Universidade Federal do Amapá. Então, nós escolhemos, né, o treinamento em serviço diante das nossas atribuições na instituição, né? Eu, como médica veterinária, eu sempre coloco que, antes de ser professora, eu sou médica veterinária de formação, sou uma apaixonada pela minha profissão, sou uma pessoa que trabalhou no campo durante 10 anos antes de entrar na instituição. Então, assim, falar de doenças, falar de tratamento, falar de cuidados, falar de prevenção, né, de epidemiologia, isso eu acho que é fundamental, né, para a gente poder falar de medicina veterinária, né? Então, quando a gente resolveu, né, dentro da instituição nós tratamos de disciplinas com muita afinidade, eu e a professora Caliente geralmente trabalham em parceria, e lá, a gente, diante dessas disciplinas, eu acredito que, para mim, tanto para ela, faltava uma lacuna a ser preenchida, né? Tenho tantas experiências, mas faltava estar presente tanto na defesa quanto na inspeção agropecuária. Quer falar alguma coisinha, Kaline? Sim. A questão, né, de escolher o porquê a Diagro, como a professora Elizabeth falou, né, a minha amiga, nós trabalhamos com disciplinas e pesquisa que estão extremamente, né, intrinsecamente relacionadas aos serviços que são prestados pela Diagro, né? Principalmente a Elizabeth, ela trabalha mais com a parte de defesa também, né? E eu trabalho mais com a parte de inspeção. Então, seja na disciplina de agroindústria e sistemas agroindustriais e também na parte de construções e instalações agrícolas. Então, o que eu pudesse fazer para me capacitar nessa área seria um ganho, assim, maravilhoso para mim e para os meus alunos também. Antes de chegarem a Diagro, qual a expectativa de vocês em relação ao trabalho de defesa e inspeção agropecuária? Uau, né? A gente tem, graças a Deus, né? Eu sempre costumo dizer e sair da Diagro falando de o quão capacitados os nossos colegas que estiveram, tanto que foram contemporâneos de faculdade, mas os que a gente conheceu lá na oportunidade, mas ver muitos deles atuando, né, ou por Instagram, ou pela divulgação da própria instituição, da Diagro, né, nos trouxe essa curiosidade da prática, né, porque teoricamente a gente está ali, né, de mão das leis, né, de todas as portarias. No entanto, estar lá atuando, vendo como é uma vigilância ativa, como é que se faz, como é que se trabalha lá na vigilância passiva, né, para receber aqueles comunicados, ver como de fato chega ao teu produtor rural, como é que é essa interlocução com o produtor rural, isso aí nos despertou muito, né? Então, eu acredito que e para mim uma lacuna muito grande era a inspeção, né? Então, eu quero fazer esse agradecimento, né, de estar presente nos matadouros, ter a oportunidade de ver um matadouro que estava fechado há algum tempo, né? Ele voltar a funcionar, voltar a operar, ter essa experiência, tudo isso agrega muito para a gente. Para mim, a expectativa maior é com relação à prática, com certeza, porque ao contrário da professora Elizabeth, ela teve uma vivência de campo, né? Uma vivência, ela trabalhou de fato no campo. E toda a minha vivência, ela foi assim, ela foi graduação, mestrado, doutorado e professor efetivo da universidade. Então, essa parte de campo, né, efetivo, eu não tive. Eu tive experiências de estágios, tive experiências, né, em projetos, mas o trabalho em campo, né, próximo ao produtor, eu só tive, mas já durante a pós-graduação e dentro aqui da universidade. Então, a expectativa era as maiores e melhores possíveis, né? A gente sempre compartilha essa experiência que a gente tem, né? Que muitas vezes a própria faculdade não forma a gente, não prepara a gente para o que a gente vai encontrar no campo. Então a gente tem que buscar por conta própria mesmo, conhecer, né? Ter essas experiências. E aí vocês tiveram
conseguiram ter as duas experiências, tanto na defesa quanto na inspeção agropecuária, mas a doutora Elizabeth começou pela DDA, que é a Diretoria de Defesa Agropecuária, e a doutora Kaline começou pela DIPOA, que é a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Como foi esse primeiro contato com a rotina dentro da instituição? Então, primeiro contato, eu achei maravilhoso porque primeiro foi feita uma reunião de alinhamento, né? Eu acho que a gente pode dizer que era de alinhamento, mas foi uma apresentação. Então, eu achei super bacana, né? Teve a apresentação dos setores, tanto da DIPOA ou DIPOA, e do DDA, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E a partir dali eu pude ver o quão complexo é o trabalho na Diagro. E a partir disso eu comecei a verificar que dentro da complexidade, né, e dentro de cada setor existiam os núcleos, e fui entendendo cada trabalho, o que é que cada núcleo correspondia, né? Eu acho que esse início, essa entrada de vocês na nossa rotina, aquela apresentação inicial, eu acho que ela é muito importante, porque muita gente realmente não entende muito bem como é que funciona a Diagro. Logo que vocês, sim, que são profissionais da área, até têm uma ideia, mas assim, o público geral normalmente não entende muito bem as diferenças de defesa, inspeção, até exatamente tudo que a Diagro executa, né? Então a gente tem essa dificuldade de transmitir essa informação da forma correta. E então a gente vê vocês, na verdade, como um canal excepcional para a gente transmitir essa informação de como que a Diagro realmente funciona, que trabalho que a gente executa lá dentro. Então aquela apresentação inicial, ela serviu para isso, exatamente. Muito trabalho vocês realizam. Eu gostaria só de fazer um resgate, né, da tua fala, Odu, que, na verdade, quando nós cursamos medicina veterinária, a defesa não existia disciplina. Hoje ela está dentro do PPC de medicina veterinária, mas a gente meio que aprendeu assim na dificuldade mesmo, né, na descoberta. Então, realmente ficou aquela lacuna, né? Passar por cada setor, descobrir a missão de cada setor, estar presente, acompanhando ali no DDA, estar na UVL também, né? Mandar um abraço aí para a doutora Romilda, né? Que nos acolheu com muito carinho, e os demais, né? Que colegas que nos atenderam lá durante esse momento, né? Que você já recebeu estagiários, né, de outras instituições, isso é muito legal. Foi importante ver a Laurinha, né, que está formando agora lá na UVL. Então, assim, completa-se um ciclo, né? Enquadrando cada missão em cada, digamos assim, em cada pasta que cada servidor ali ocupa, né? Isso é muito importante, a gente visualizar a atuação de cada colega ali dentro. Maravilha. Vocês participaram de várias atividades práticas, programas sanitários, visitas técnicas, fiscalizações em propriedades e indústrias. O que mais chamou a atenção nessa vivência do campo? Ai, é difícil, né? Porque a gente se apaixona por cada parte que a gente vai passando, né? Eu acredito até pelo nosso perfil, a professora Kaline, a gente é muito caxias com as coisas, né? A gente acaba vivendo aquele momento intensamente, né? Mas eu posso dizer que como descoberta, trabalhar na inspeção, estar ali próximo, né? Agradecer ao Wagner pela transmissão de conhecimento, que é um homem que conhece ali, né? O Wagner é o nosso professor ambulante, né? Deixa um abraço aqui pro Wagner, que deve estar ouvindo a gente. Um abraço, querido. Obrigada por tudo. E ter descoberto essa lacuna dos PACs, né? Dos planos de autocontrole, para mim, eu acho que foi um ponto muito rico. E me despertou para muita coisa, né? Até para projetos, né, futuros, inclusive de extensão, porque o que a gente visualiza é que é tudo muito novo para todo mundo. Exatamente. Né? É tudo muito novo para todo mundo. E aí quando a gente vai se apropriando da legislação, da formatação, das necessidades dentro, né, em propriedades rurais e até mesmo em agroindústrias, então isso aí é muito importante. Eu acho que para mim esse foi um ponto alto, né, não desvalorizando nenhum, mas esse foi um ponto alto porque é algo que de fato eu estava muito à margem. Só complementando essa questão da sua experiência com a parte da inspeção, que bom que você pôde também, né,
estar presente nessa parte. Eu acho que a gente não teve muito próximo nesse momento. O Wagner assumiu muito mais essa função do Dr. Wagner, que trabalha com essas verificações dos programas de autocontrole. Como você falou, é uma coisa muito nova também para a gente. A gente teve que... E é um método novo de trabalho, né? E é muito importante que as pessoas que estão formando outros profissionais já tenham esse conhecimento, né? Para a gente isso é essencial, porque a gente sabe a dificuldade que a gente vai ter no futuro com novos profissionais, de que as pessoas que estão se formando ainda não têm conhecimento total sobre como é que funciona, né? Então eu acho que esse primeiro passo aí, a gente espera que a gente consiga divulgar para muito mais pessoas como esse método funciona. Sobre essa questão da vivência no campo, né, eu sempre fico me perguntando, quando eu estou em sala de aula, né, o que eu estou ministrando aqui é de fato o que acontece na realidade? Porque a gente busca histórias, a gente faz leituras, né, a gente tem todo um estudo teórico, né? E aí, quando eu fui para campo, aí eu vi, não, está correto. Né? O que eu estou falando aqui na teoria está correto. O que falta é aprofundamento e saber mesmo os exemplos reais. E aí foi isso que eu pude mais vivenciar, dos exemplos reais, a conversa com o produtor, a conversa, né, com o produtor e o empresário rural, querendo ou não, já que ele é o dono dos estabelecimentos, né? A questão da compreensão mais profunda das exigências legais, porque tem toda uma diferença para os produtos de origem animal para os produtos de origem vegetal, então, e a diferença ela é gritante, né? Gritante. Então, é a questão dos VOECs, dos PACs. Então, essa complexidade, que eu até havia falado antes, essa complexidade do trabalho da Diagro no campo, ela chama muita atenção e foi de um ganho gigantesco. Vou compartilhar também um pouco da nossa experiência. Eu e a doutora Kaline fizemos algumas vistorias, fiscalizações juntos no campo, e é outra coisa que a gente acha essencial, a gente trabalhar com a realidade que a gente tem dentro do Estado, né? Muitas vezes a gente tem a teoria, a gente mesmo, né, que trabalha muito aqui na área urbana, trabalha na frente do computador, fazendo relatório, fazer política pública e fazer educação voltada para a realidade do nosso produtor rural. Muitas vezes a ideia que a gente tem é muito bonita, mas ela não é aplicável, né, na prática. Então a gente ter essa vivência, saber como é que funciona, saber a dificuldade de logística, saber as questões de dificuldade de mercado para esses produtores, a dificuldade, a gente visitou alguns produtores de farinha, que hoje a gente está despontando aí com a quarta unidade de beneficiamento de produtos da mandioca registrados na Diagro, e a gente tem como acompanhar a dificuldade que esses produtores tiveram para chegar nesse ponto e que benefícios que eles conseguem alcançar depois que tem o registro sanitário, né? Sim. Eu acho que a próxima pergunta é justamente isso: como foi acompanhar de perto essas fiscalizações nas indústrias, nas pequenas indústrias, tanto de produtos de origem animal e vegetal, e a sua experiência, Elizabeth, também no abatedouro, né? Só contextualizando para o nosso ouvinte, a gente foi uma grande polêmica, inclusive do ano passado. A gente passou um ano inteiro com um dos abatedouros do Estado interditados pela Justiça, né? A gente era muito cobrado o tempo inteiro, logicamente, porque nós somos o órgão fiscalizador, e que a gente estava elaborando as questões que a Justiça solicitava a respeito do abatedouro. E agora, no final do ano, nós conseguimos, né, logicamente com o esforço do empresário, né, ele conseguiu chegar num ponto que ele conseguiu retomar as suas atividades, e isso é de extrema importância tanto para o Estado quanto para a agência, né, porque você imagina a nossa preocupação da carne sendo consumida, né? Um abatedouro realmente não consegue dar conta da quantidade do volume de carne consumida no estado, a preocupação com o aumento de abate clandestino. Então, uma série de métodos que a gente utilizou juntamente com o empresariado para voltar esse abatedouro a funcionar, e hoje a gente pode dizer que ele está funcionando bem melhor do que já funcionou no passado. E aí a doutora Elizabeth teve uma experiência lá dentro também, né? Justamente nesse momento de transição. Gente, então assim, eu tive a oportunidade, né? Quero agradecer sempre, né, os nossos
colaboradores institucionais, né, professora Kaline? Eu acredito que eu vou só fazer esse preâmbulo, porque sem essas parcerias, a gente não conseguiria ministrar aula prática para os nossos discentes, né? A gente tem alguns parceiros, como o próprio Matadouro, né, que a gente tem esse acesso, leva os nossos discentes às propriedades rurais, né, a Fazenda Bela Vista, né, quero até mandar um abraço para eles, né, que sempre nos acolhem com muito carinho para levar os nossos discentes, né. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Matadouro antes e o Matadouro depois, em duas situações, uma ministrando aula, né, inclusive com a professora Kaline, em várias turmas, e uma oportunidade de estar com ele vazio. Eu tive essa oportunidade de ir, a professora Kaline, não lembro se estava comigo nesse momento, mas tive a oportunidade de entrar, ver tudinho, levar os alunos para ver o outro lado dele fechado e tive a oportunidade de ver ele retornar à operação. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, né? E também ver os avanços, principalmente de infraestrutura, né? Quero aqui também ressaltar a importância dos nossos colegas médicos veterinários se qualificarem em relação à responsabilidade técnica, né? Quero aqui deixar um abraço para a doutora Luma, né? Que é uma querida, que também sempre nos acolheu lá com muito carinho e que é uma das profissionais ali que a gente enxerga na linha de frente, né? Junto com a doutora Ariana ali trabalhando com o mercado de carne. Então, assim, quero dizer que foi muito importante essa retomada, até para a gente diminuir, né? Várias questões que ficam com ponto de interrogação em relação à segurança alimentar, né? Então, assim, ver o Matadouro retornar, ver o trabalho de vocês, né? Tive a oportunidade de estar lá com a doutora Selma, fazendo a Epicolete, né? Que é uma ferramenta maravilhosa que saiu lá da defesa, né? Isso. E que hoje está na inspeção, que quero parabenizar a ideia da instituição em relação a isso. Acredito que os dados estatísticos, a base de informações de vocês tende a melhorar significativamente com a utilização desse método e passar pelos setores ali com a doutora Selma, uma querida, né, um abraço para ela também, que nos mostrou, teve a oportunidade junto com a doutora André de nos mostrar esses dois lados, né, que a gente vem vivendo. Então eu tenho absoluta certeza que hoje, com o retorno, né, do Matadouro, com a infraestrutura que melhorou bastante, né, significativamente mesmo, eu tenho absoluta certeza que a gente vai estar consumindo com mais segurança, né, o que foi distribuído aí dentro da nossa rede. Na visão de vocês, o que muda quando o profissional sai da teoria e passa a vivenciar essas situações reais do dia a dia? Eu acho que a visão da gente ela fica mais aguçada, né? Eu sempre fico também pensando nisso. Dentro da academia, em sala de aula também, a gente até pensa que tem um olhar apurado, né, e um olhar técnico e tal. Quando a gente chega aqui, né, na Diagro, que observa toda a legislação, e a gente vai analisar os processos, né, toda aquela parte técnica do processo de regularização do empreendimento, o processo de rotulagem, aí a gente vê que o nosso olhar ele não era tão aguçado assim, ou então que faltava um leque ali, né? Então, sair dessa parte teórica e ir para a prática melhora esse olhar crítico. Outro ponto também positivo é a questão do entender o lado do produtor, né? A gente entende o lado da fiscalização, que é o lado da Diagro, e aí a gente vai para a prática e enxerga todo o histórico do empreendedor, né? E aí a gente conversa também nas visitas técnicas, ocorre muito disso, né? As conversas, como o Odonei estava falando. Então, tem toda uma dificuldade, tem todo um gargalo, mas aqueles que realmente eles vão, quebram cabeça, mas estão ali apoiados com a Diagro, tem outros órgãos também, né, de apoio. E que eles conseguem se regularizar, eles têm sim aquele produto com uma atenção especial no mercado, né, no mercado consumidor, eles têm uma agregação de valor naquele produto, traz uma segurança alimentar segurança alimentar do produto para o consumidor. Então eu vejo só pontos positivos, né?
posso falar que as minhas aulas vão mudar completamente, né? Os nossos projetos, né? Inclusive já estava ali, mais tarde já vou no carro conversando com a professora Kaline para a gente pensar aí num projeto de extensão, né? Para o Mazagão, inicialmente. A gente leva lá, mostra para vocês, vamos tocar junto, porque eu acredito que essa chuva de ideias, ela tende, né? A reforçar o lado acadêmico também, né? Quando eu lembro, né? Do diálogo, quero aqui deixar um abraço carinhoso, né, para a doutora Melissa Freitas, para a doutora Rafaela Nunes, que nos acolheram com muito carinho, que fizeram o meu planejamento. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho. E com isso, eu aprendi muito com a Melissa na epidemiologia, viu? É Por quê? Por que eu falo isso? Porque é um lado que eu deixei de abordar dentro das minhas aulas de defesa animal, que era o Cisbravete. Como é que eu vou, né? Eu ensino o aluno a visualizar uma zoonose ou alguma outra doença de notificação. Como é que eu ensino? E também não ensinava ele a notificar, né? Então esse aí já ficou grande ponto de interrogação. Já estou vendo meu slide pronto para a próxima aula, porque eu preciso ensinar. E isso já não deixa de ser uma contribuição muito grande com vocês, né? Da gente divulgar o que ficou em aberto, que às vezes a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas a gente não sabe utilizar. Então a gente tem que ensinar o passo a passo, né? Ou para os nossos discentes, ou para os nossos produtores, e que a gente possa propagar essa informação, né? Eu acho que quando a gente trabalha a educação, e isso aí eu vou morrer falando, gente, a gente precisa educar, né? E nem todo mundo tem esse perfil, mas eu acho muito importante quando vocês vão até a instituição. Espero que vocês possam, né, dentro das sugestões, ir às instituições de ensino de medicina veterinária, de zootecnia, de agronomia, todas relacionadas às ciências agrárias. A gente sempre espera vocês de coração aberto lá no Mazagão, né, na Unifap, Campus Mazagão, para que a gente possa fazer essa educação juntos, né? Porque o desconhecimento leva a acontecer muita coisa, né? A não lavar as mãos e manipular um alimento, opa, problema, né? A gente não notificar uma doença que a gente pensa que às vezes até é uma besteira, né? Às vezes eu tenho um discente que me manda assim: olha, professora, nasceu um porquinho com 2 cabeças, como eu tenho a fotinha aqui. Aí eu, meu Deus, menino, onde que tá esse porquinho que eu quero fazer a necrópsia? Mas aí já foi tarde demais, deram fim no porquinho. Então, assim, é muito importante essa troca, né? Então, assim, espero, né, que a gente esteja junto, mais próximo ainda do que a gente já é, porque a gente tem uma forte ligação com a Diago lá do Mazagão, com os nossos colegas, o Dr. Anderson, o Dr. Wilkes, a Terezinha, o Alessio Boiadeiro e os demais colegas que estão lá também. Então a gente já tem essa proximidade e espero que a gente possa cada vez mais, né, pensar juntos em educação para as ciências agrárias. É exatamente isso. A gente, na verdade, está numa troca, né? Assim como vocês levaram muita coisa da Diagro, a gente também recebeu muitas informações de vocês. A gente vai falar disso no próximo bloco. Vamos agora para o intervalo comercial. Fique com a gente. Diagro em ação. Muito mais sucesso. Difusora. O governo do estado está fazendo Saúde da Gente, o maior programa de saúde da história do Amapá. Com Saúde da Gente, foram construídos o Hospital do Oiapoque, de Tartarugalzinho, de Santana e o Hospital Regional de Porto Grande. E o governo ainda fez o primeiro centro de radioterapia do Amapá. O Saúde da Gente não para. São 155 mil cirurgias no Mais Visão, no Zero Fila, no Mais Saúde Vascular. O governo implantou a carreta delas, o Mais Sorriso, e ampliou os exames de imagem. Hoje, o Amapá é um dos estados que mais investe em saúde no Brasil. E o governo está acelerando a maior obra já realizada no Amapá, o novo HE. Este é o Saúde da Gente. É o governo do Amapá, trabalhando na direção certa. Ei, deixa eu te falar, são os últimos dias do Facilita Center Kennedy. Comprem até 10 vezes sem entrada no Credit Center. E a primeira parcela só para depois do carnaval.
Central de ar 12.000 BTUs, 349 mensais. Ventilador de coluna 40 centímetros, 37 mensais. Estofado Romana 2 e 3 lugares, 269 mensais. Kit cozinha Pitaia 195 mensais. Te puxa logo pra cá e faz o teu Credit Center. Nunca foi tão fácil comprar na Secar. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações Reis Miranda 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. É tudo barato, é tudo baratinho. Corre pra loja O Baratão do 20, que acaba de chegar muitas novidades pra você e toda a sua família. Shorts, camisas, regatas, blusas, vestidos, camisas esportivas e o melhor é qualquer peça por R$20. Você não pode perder, então vem correndo, vem economizar de verdade no Baratão do 20. Aqui você veste toda a sua família gastando pouco. Baratão do 20, na Mendonça Júnior, entre São José e Cândido Mendes, no canal. Vem pra melhor, vem pra loja Baratão do 20. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, populações do campo. Está aberto o processo seletivo para licenciatura em Educação do Campo, Ciências Agrárias e Biologia da Unifap. São 40 vagas com inscrições no período de 26 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026. O curso é voltado à formação de profissionais comprometidos com a educação, o desenvolvimento rural e sustentabilidade no campo. Quer saber mais? Acesse os canais oficiais da Unifap e confira o edital. Estamos de volta com o programa Diagro em Ação, com as nossas convidadas, a doutora Elizabeth Barbosa e a doutora Kaline Brito. Sobre essa notícia que a gente deu agora, doutora, sobre o processo seletivo, vocês poderiam falar alguma coisa? Fiquem à vontade para divulgar essa atividade lá da universidade. Então, o nosso curso de licenciatura em Educação do Campo possui duas ênfases, né, que é Ciências Agrárias e Biologia. Então, o aluno, no caso não será mais aluno, né, após formado, esta pessoa ele será licenciado, né, e atuará em escolas como professor nessas ênfases. E também pode atuar, né, dentro de projetos em comunidades, em associações. E, no caso, são destinados a populações do campo. Então, aí a gente tem uma gama de populações do campo, tanto que está no plural, né? Então, são ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, várias comunidades tradicionais, comunidades tradicionais, né, no geral. E também é destinado para professores das séries iniciais que estejam lotados em escolas rurais. Tá? A duração do curso é de quanto tempo? São 4 anos.
São 4 anos. Então, tem uma série de componentes curriculares, né? Prática pedagógica, estágio supervisionado. Dentre as disciplinas de natureza também obrigatória, temos também disciplinas optativas. São 40 vagas. A taxa de inscrição está no valor de R$20. No entanto, se este candidato ele estiver dentro dos critérios, né, para conseguir a isenção, ele vai conseguir, tem só que atentar ao prazo para fazer essa solicitação. E a prova deve ser feita, na verdade, tem 2 etapas, né, para poder passar nesse processo seletivo, que é a prova objetiva e a prova de redação. E passando nessa prova objetiva de redação, ele vai para a entrevista. E lá ele vai ter como comprovar toda a sua vivência no campo. Maravilha, grande oportunidade, né? Para mais informações, vamos repetir isso aí? Acessar os canais oficiais da Unifap para conferir o edital. Beleza, através do edital, né? De 26 de janeiro a 12 de fevereiro, as inscrições. Perfeito. Lembrando que o curso é lá no Campus Mazagão, né? Isso, o curso é lá no Campus Mazagão. Nós estamos de portas abertas para receber esses novos discentes, né? É só atentar realmente ao prazo de inscrição do dia 26/1, né? Já iniciou ontem, né? E vai até o dia 12/2. Por favor, não pulem carnaval antes de se inscrever. Verdade. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente tem muitos inscritos, né? Isso valoriza o nosso curso, valoriza esse futuro profissional também que vai estar inserido dentro do mercado de trabalho, trabalhando em escolas, das escolas famílias, né? Que abraçam muito esse lado das ciências agrárias. No entanto, isso não implica dizer que esse nosso discente não possa fazer um mestrado, um doutorado e adentrar uma instituição, né, de ensino pública federal, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ver os nossos egressos, né, deixando aqui um abraço para os nossos egressos que estão nos escutando, de ver, né, esses nossos egressos alocados em várias instituições, né, e abraçados pelo Mazagão e outros locais também, né? A gente tem egressos fazendo mestrado em Belém, mestrado doutorado já. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver a nossa sementinha plantada, tá bom? Então, por favor, não percam as inscrições. Sem falar nos docentes, né, que aí agora eu vou puxar a sardinha. Claro. A maioria dos docentes, eu acho que cerca de 99% dos docentes são doutores, né, então são extremamente qualificados, atuantes na área de pesquisas e extensão e no ensino, claro, nas áreas de biologia e das ciências agrárias. Muito bem, gente. A gente teve essa experiência com vocês, né? Vocês me contaram aqui pra gente, aprenderam bastante, mas também foi uma troca, certo? E vocês também deixaram uma sementinha na gente, né? também trouxeram isso de volta. Que tipo de contribuição vocês conseguiram deixar para a Diagro, na opinião de vocês, né? A gente pode falar como Diagro, mas a gente queria ouvir a opinião de vocês, que tipo de olhar externo que vocês podem ter trazido pra gente, que vocês deixaram. Quer começar, doutora? Eu acho que o meu foi mais sucinto do que o da professora Elizabeth, Ai, né? meu Deus, então... a gente teve a oportunidade de passar por diversos setores, de ter acesso ao sistema na forma pública, né? Quero deixar aqui claro. E a gente enxerga algumas lacunas e traz algumas contribuições, umas sugestões, né? Que eu acredito que na nossa reunião que nós tivemos na semana passada, a gente pôde mostrar, né? E aí a gente tem várias ideias, né? E uma dessas ideias é trabalhar a educação, né? Trabalhar um projeto de educação sanitária. Eu acho que quero aqui mandar um abraço, né, para todo mundo que trabalha e que gosta de educação sanitária. Esqueci o nome da Ângela, pelo amor de Deus. Um abraço para você, meu amor, que é uma apaixonada pela educação sanitária. A Ângela, que poderia ter estado aqui hoje, né? Um abraço, Ângela. Ela não estava, justamente porque a gente estava com um quadro completo, mas um abraço, Ângela, aguardando você na próxima. E aí a gente deixou aí um dever de casa. Eu disse que eu não ia deixar muito trabalho para Ângela, mas assim, a gente deixa com uma sugestão de um projeto de educação sanitária, com uma integração com alguns temas, né? A gente vê que vou puxar um tema que eu gostei muito, né?
como fazer a sua vaquejada, né? Como fazer essa vaquejada segura. A gente sabe que hoje é um esporte que vem alavancando aí no estado, que todo final de semana tem uma corridinha, todo final de semana tem uma vaquejada. Então, assim, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? E uma das melhores formas é educar para mostrar como se fazer melhor e mais segura. Então, eu tenho absoluta certeza que os temas que a gente trouxe, né, como sugestão, eu tenho absoluta certeza que vocês vão pegar, esmiuçar, mudar, deixar mais, né, digamos assim, mais Você pode até atrativo. aproveitar e comentar um pouco, se você tiver à vontade, alguns pontos que você levantou, sem problema nenhum. Sim. Tá? Então, e dentro dessa questão da contribuição de trazer educação sanitária, a gente também traz como sugestão o livro de marcas e sinais, né? A gente tem um livro de marcas e sinais. A gente sabe que os produtores rurais do estado do Amapá, do Pará, aqui da nossa região do Marajó, eles têm algumas características, né, em relação à sua marcação do gado, né, até por conta do roubo do gado, né, que é assim, né, é um tema muito polêmico que a gente pode falar em outro momento de vivência prática, né, e esse livro de marcas e sinais deixaria, né, talvez a polícia, a Politec, né, como um todo a polícia ambiental, deixaria um pouco mais antenado, né, a chegada no matadouro junto com as guias de trânsito. Então a gente deixou como sugestão também esse livro de marcas e sinais, né, a gente sabe que a gente tem aí a Bruninha, que atua nessas duas instituições e talvez, né, fique aí como dever de casa para a Bruna, né, trabalhar esse livro de marcas e sinais, que eu tenho certeza que vai ser tão bom para a Diagro, quanto também para as instituições de segurança do Estado, né? E isso aí a gente seria um olhar, né, para esse lado do, digo assim, roubo do gado, furto, não sabemos o que acontece no campo, né? Uma outra, digamos assim, uma outra sugestão é a gente trabalhar, né, juntamente aí com a Melissa, esse treinamento do Cisbravet, né, nas instituições de ensino, tal qual os PACs também, né? Porque a gente está com os nossos colegas formando, tá? A gente está com a Faculdade Anhanguera, Faculdade UNAMA, a gente está com o IFAP, né, com médicos veterinários, zootecnistas, né, o EAP, os agrônomos. Então, trabalhar esses pontos que estão frágeis, né, que ainda são, digamos assim, que nós, né, estamos tomando o pé da situação, mas que eles, com certeza, precisam também de um incentivo para tomar conta dessa realidade. Hoje eu sei que existem vários tipos de RT, o que também vai mudar na remuneração, obviamente, desse colega no futuro. Então, esse treinamento com o Cisbravet para poder fazer a vigilância passiva, notificação de doenças, né, para que possa ser investigado, para que a gente possa ter mais números, né, e que a gente possa visualizar a atuação, né, da fiscalização com mais efetividade no que foi achado. E aí vem, né, esses nossos PACs aí, né, que ainda estão nesses mistérios, que a gente aprendendo, errando, né, construindo junto com a Diagro, né, e também ressaltar a importância, tá? Eu acho que a valorização institucional hoje é a chave para vocês, né? Vocês têm um trabalho muito bonito. Vocês têm um trabalho que precisa ser resgatado com a sociedade. Eu acho que muitas pessoas misturam a atuação da Diagro com os demais órgãos do Estado, mas a Diagro, ela tem o seu papel não só como fiscalização, mas também de acolhimento, né, de transferência de conhecimento e o que eu acredito com os profissionais que nós temos tão qualificados, tão munidos de informação de legislação, eles precisam ser divulgados. A gente precisa fazer, né, a nossa propaganda, porque a Diagro, ela tem sim um papel fundamental na economia. Ela está presente nas nossas vidas todos os dias quando a gente está comendo um alimento que está ali nas nossas mesas. Então, assim, quero mais uma vez aqui agradecer por todo esse conhecimento e também que a gente possa fazer, né, mais trocas fantásticas como que a gente está tendo. Maravilha. E a doutora Kaline, que no seu caso também você trouxe pra gente, né, apresentou um treinamento, treinou a nossa equipe na área de inspeção de registro e rotulagem de indústria, juntamente com a doutora a Valterli, né? Um abraço para a Valterline, que está ouvindo a gente, de Porto Grande. A Valterli por acaso, a irmã da Valterli. E trabalha com a gente no nosso setor de registro e rotulagem. Vocês juntas fizeram uma apresentação que foi muito elogiada pela nossa equipe. Pode falar um pouco sobre como foi essa experiência para a gente?
até no início, quando falo aqui em contribuições, assim, as minhas foram sucintas porque eu acredito que as minhas contribuições elas ocorreram durante durante o processo, né? Então foram contribuições que elas meio que se misturam com as minhas atividades, eram as minhas atribuições enquanto docente em licença para capacitação. Então, eu auxiliava ali na análise técnica dos rótulos, auxiliava junto com a doutora Walterli na análise de resolução, que tinha que ser alterada, né? Mas eu acho que o principal mesmo, para mim, que foi muito bacana, foi a elaboração da apresentação de rotulagem de produtos embalados, produtos alimentares, né? Então, juntamente com a doutora Walterli, nós fizemos essa apresentação em slides, que o objetivo era fazer o treinamento dos servidores da DIPOA, né? E, assim, para nossa grata surpresa, porque a gente pensou, né? Será que vai ficar um negócio meio enfadonho? Porque eles fazem parte da inspeção, só que eles não são do núcleo de análise de rótulos, né? Eles são dos outros, do Unipoa e do Unipov. Mas aí eles abraçaram, né? Fizemos slides que eram didáticos, que eram bastante ilustrativos. Muito. A gente colocou diversas imagens reais. Nós colocamos imagens dos produtos que estavam cadastrados na Diagro. Né? Então, a gente conseguiu ali mostrar o que é que estava correto, o que é que estava em análise, o que é que tinha que adequar ou não. Colocamos todos os itens obrigatórios que devem constar na rotulagem, né, de acordo com a RDC da Anvisa, que é determinado, né, que é a legislação adequada. E no final, o que a gente fez? A gente colocou uma atividade, né? Porque eu tinha que colocar alguma coisa. TV de casa não podia faltar. Professora, né? Eu fiz, não, vamos fazer uma dinâmica aqui. Então, o primeiro que conseguir encontrar aqui alguns erros, acho que a gente colocou uns 5 erros por aí. Os 5 erros aqui nesse rótulo vai ganhar. Aí tinha o que ganhava. Era um brinde, acho que era chocolate, né? Porque era próximo ao Natal, né? Então, chocolate. E aí todo mundo se empenhou e acho que foi muito bacana. Eu não estava presente, infelizmente, quero que você retorne para uma segunda fazer, né, novamente. Mas foi muito elogiado o seu trabalho. Realmente, para a gente ver como que essa interação com profissionais na área de professores mesmo, né, faz uma grande diferença. E para finalizar, que mensagem vocês deixam para os estudantes, professores e instituições sobre a importância de aproximar a academia da prática profissional? Só fazendo um adendo aqui, a gente tinha muitas mais perguntas para fazer para vocês, mas a gente tem um tempo limitado, então a gente vai abrir agora para suas considerações finais. Você pode fazer a parte 2. Exatamente, aí já fica o convite para vocês retornarem. Fica o convite também para a Unifap de forma geral, se vocês quiserem indicar mais pessoas para estarem presentes para divulgar assuntos em comum, né, que a gente tenha. Fiquem à vontade, a gente está aberto para receber vocês sempre. E aí a gente queria saber que mensagem vocês deixam agora no final a respeito dessa importância dessa união entre professores, estudantes e a prática profissional. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, por cada colega que compartilhou o conhecimento, cada colega que disponibilizou um pouquinho de seu tempo, né, para nos acolher e transferir esse conhecimento. Quando eu olho a riqueza dessas informações e quando eu lembro, mais uma vez, resgato, né, essas aulas práticas que a gente vai modificar, as aulas teóricas, essa interação de projetos que a gente pode desenvolver e para galgar juntos, né? Inclusive projetos institucionais em busca de valores, né? Que podem contribuir com as duas instituições. Então, quando a gente fala em união, né? Quando eu enxergo a Diagro, quando eu enxergo a Unifap e as demais instituições do Estado, as instituições federais e municipais, quando a gente olha, né, a gente vê que a gente não trabalha sozinho, né, que cada um faz a sua parte dentro do setor e que a gente precisa de todo mundo, né. O Rurap está ali, né, fazendo sua extensão,
vocês estão fazendo fiscalização, orientação, não deixam de fazer uma orientação, porque a gente não vai deixar de chegar lá no produtor e dizer, menino, não está fazendo coisa errada, né? Então, a gente não deixa de agregar. E a gente, quando a gente leva, né, todo esse conhecimento para dentro de sala de aula, quando a gente transfere esse conhecimento dessa atividade prática, de uma visita, né, a gente percebe que a gente pode trabalhar junto e que a gente pode trabalhar em prol do agronegócio do estado do Amapá. Quero deixar aqui, né, um apelo para os produtores, né, abracem a Diagro, abracem a Unifap, nos procurem para que a gente possa desenvolver trabalhos juntos, né. Senti muita falta de vocês, produtores, na atualização cadastral. A gente chama até atenção porque a gente estava lá presente, né? Não deixem de fazer a atualização vou cadastral. Aproveitar e puxar um pouco de sardinha para o meu lado. A gente está finalizando o prazo para renovação também de registros das agroindústrias até dia 30 agora. Então, fiquem espertos, o prazo está esgotando. E essa aproximação, né, essas notificações, né, a gente também vai fazer dentro de sala de aula, viu, dona? Se a gente estivesse em sala de aula, olha, levem lá para os seus pais, para quem vocês conhecem de agroindústria, que olha a renovação. Então, é muito importante estar munido dessas informações, né, para que a gente também possa partilhar, né, dessas informações e que a gente possa divulgar. Então, por favor, produtores, todo mundo que tem aí o seu produto, que possa renovar em tempo hábil, né? Então, a gente deixa aí essa mensagem, né, de agradecimento, que a gente possa trazer, né, mais contribuições numa próxima licença, né, que a gente possa pensar juntos em como a gente pode cada vez mais contribuir interinstitucionalmente, porque eu acho que isso é o que vai de fato, né, se a gente trabalhar o produtor, cada um trabalhar a nossa função, mas transferindo essas informações a gente tende a ter uma economia mais estável no lado do agronegócio. Maravilha. Com certeza. Eu acho que a união entre as instituições e juntamente com os produtores é essencial. A gente observa também uma problemática com relação aos RTs, né, os responsáveis técnicos, e o papel da universidade está aí, né, a formação de novos responsáveis técnicos. Perfeito. Então, né, que eles sejam mais... eu não digo que competência eles têm, né, o entendimento eles têm, mas de estarem ali realmente presentes, né, junto às agroindústrias, né, junto aos produtores, principalmente entendendo a carência, a necessidade, onde que eles podem atuar, né? Onde que eles podem atuar, né? Então, acho que isso é um dos grandes gargalos também da agroindustrialização aqui, né, do agronegócio aqui no Amapá. Eu quero agradecer muito, né, a toda a equipe da Diagro, especialmente a Odonei, que foi meu supervisor, a Valterli, maravilhosa, uma mulher paciente, né, porque ela esteve comigo o tempo todo. Eu acho que foi um dos principais focos da minha licença, foi com ela. O Olivan, gente, o Olivan é de uma simpatia também e de uma ciência, né? Ele sabe muita coisa ali, ele domina tudo ali daquela parte vegetal. Teve uma paciência também enorme em me levar, né? A gente foi junto, né, eu donei para 3 agroindústrias de farinha artesanais, e teve um outro momento que eu fui para a agroindústria industrial de farinha. E com a Elisete, Nossa, com a Gisélia, com todo mundo dali. Sim, com o Wagner, né? A Manu também. A Manuzinha, um abraço. Então, a Selma, que me explicou, passou bastante coisa sobre a questão de projeto arquitetônico, sobre a questão do entreposto de ovos. Então, um pessoal maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Obrigado também. E Calinho, tu sabe que a gente esqueceu de agradecer? O dono da casa. Quero aqui deixar um abraço pro doutor Álvaro Cavalcante, pra doutora Kelly Gonçalves e pra você, eu donei assim, em nome de todo mundo. Quero agradecer a recepção, porque também foi um grande desafio aceitar, né? Porque é um módulo diferente, né? Treinamento de serviço, como é que é, né? Aí o Douglas, né? Obrigada, Douglas, por ter agilizado a documentação. Então, assim, foi algo novo para as duas, não pra gente como instituição, né? Mas pra vocês receber profissionais, né? E como não vincular de forma empregatícia, né? Então, espero que vocês possam receber mais
pessoas, né, nessa modalidade, que possam ter uma troca, né, e agradecer, né, em nome do nosso diretor-presidente Álvaro Cavalcante pela recepção. Um abraço. Pois é, eu vou exatamente citar o que a Lindalva falou no final da apresentação da Elizabeth. Foi muito surpreendente pra gente também. A gente talvez não esperasse que seria tão rico pra gente a experiência com vocês, porque foi realmente, vocês não eram meras estagiárias na Diagro, era uma troca realmente. A gente aprendeu muito com vocês, a gente vai levar essa visão externa que vocês têm, que vocês tiveram a nosso respeito, pra gente crescer ainda mais. A gente observa que é necessário que exista também uma visão externa pra gente fazer até as nossas autocríticas e verem até onde que a gente pode crescer e para onde que a gente pode expandir. Eu acho que a universidade é um local de expansão essencial para a Diagro, para a divulgação do nosso trabalho e para o aperfeiçoamento da eficiência mesmo do nosso trabalho, não é isso? E vamos com o momento de interação dos nossos internautas que estão acompanhando ao vivo no Facebook da Rádio Difusora. A Júlia Braga, o Romeu Brito, Walterline Santos, Lindalva Mendes, Selma Melo, Dom Emílio, Adjanete Reis, Manu Paz e Evandro Barros. A gente tem, uma mensagem da doutora Selma, que está hoje ela está em Tartarugalzinho, né, preparando para umas ações lá junto com a prefeitura. Estamos todos na escuta do programa da Rádio Difusora de Macapá, aqui da Diagro, no município de Tartarugalzinho. Selma, Olivan, Emanuele e Paulo Maurício. Parabéns a esses profissionais, pro Paulo Maurício, doutora Elizabeth e doutora Kaline, que deixaram muito conhecimento para a nossa instituição. Tem também um comentário da Janete Reis: estou assistindo o seu trabalho em Belém do Pará. Temos uma mensagem também da Lindalva, que está ouvindo a gente, a nossa chefe de gabinete, Lindalva. Essa troca é de suma importância entre as instituições, pois a política é uma política de ganha e ganha. Tem outro comentário aqui: esperamos que os novos formados no setor agropecuário tenham experiência da extensão rural, de saber lidar com os produtores e com as instituições. Essas experiências são essenciais. Um abraço para o Valdisson Silva, ele é da Vila Silva, Rio Charupacu, Afuá. Um abraço, Valdisson. E mandar também um abraço para os meus pais, que sempre assistem o programa, que é o Raimundo e a Dona Lucinilda. Um abraço também para Walterline Santos, que também enviou mensagens para a gente aqui. Esperamos que novos formatos... já foi o que você falou agora há pouco, né? Essas experiências são essenciais. A Walterline, grande abraço, Walterline. Grande abraço para a minha equipe que está no campo hoje, sacrificando bastante aí em prol do Estado. E é isso, gente. Muito obrigado, de coração. Se vocês quiserem dar mais... Eu acho que muitos beijos já foram dados hoje. Muitos beijos já se foram. Vocês quiserem... Eu quero mandar um beijo pro meu marido, né? Que ele tá escutando aí, o Evandro Barros. Legal. E mais um abraço, né? Aí para os nossos familiares, nossos amigos que estão escutando, os nossos alunos, docentes queridos. A gente está aqui por vocês, por mais conhecimento, por mais projeto, né? E aos nossos docentes, aos nossos coordenadores. Nos aguardem, nos aguardem, porque eu já coloquei tanta ideia aqui, tanta atualização. Minha amiga, tudo mudou. Sim. Muito obrigada por terem nos assistido. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Diagro em ação. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora.